Boa tarde, pessoal, tudo Bom. bem? Eu sou Ayrton Rocha, estou aqui mais uma vez para trazer um vídeo bacana para vocês. Hoje eu vou estar com vocês viajando para onde? Para Escócia. E aí eu vou convidar um amigão, um cara que eu conheci, gente boa, chamado Rogério. E vou colocar ele no ar para falar com vocês agora, tá ok? Olá, E aí, tudo Rogério, jóia? tudo bem? Tudo bom, tudo jóia. Bacana, Rogério. Se apresenta pro pessoal aí, querido. Bom, meu nome é Rogério Martins, eu morava em Praia Grande, né? Nasci em Santos, depois eu fui com a minha família para Praia Grande, eu tinha uns 16 anos, e depois veio aquela loucura, como todo brasileiro dá, né? De querer uma vida melhor, de sair fora do Aham. Brasil. Eu saí, na realidade, em 1997 a 1998. Eu fui para o Senegal, para a África, como missionário, né? Da minha igreja na época. Ah, E entendi. Não entendi. Então, a primeira vez que você saiu, você não foi para a Escócia, para Edimburgo. Você está não, falando de Edimburgo, né? até chegar aqui na Escócia tem uma longa história, não Ah, é uma então coisa vamos tão lá. simples. Desculpa aí. Desculpa, vamos lá. Aí, vamos lá. Eu saí do Brasil, fui para a Espanha, Madrid, aeroporto Aham. de Barajas, fiquei ali na Espanha uns 3 dias, conhecendo a Espanha, ali, Madrid, né? O centro de Madrid. Depois eu peguei um, depois eu Você peguei um estava como avião, missionário. Você estava com sim, missão. Com sim, missão. Então, mas para missão. você ir, né, não foi simples, né? Só passaporte, não precisava de visto, nada. Não, então, nessa época, por exemplo, hoje, a partir do ano 2000, entrou essa questão da internet, esse boom que a internet deu, né, para o mundo. A internet Aham. hoje é uma coisa assim que quebrou barreiras, né, no mundo inteiro. Na minha época, quando eu saí a primeira vez, não tinha isso ainda. Então, para Madrid, para a Espanha, não precisava de visto, mas para o Senegal ainda precisa de visto, o brasileiro até hoje. Ah, tá, entendi. Como que foi o processo seu? Então, aí a própria igreja que me tinha me enviado para o Senegal, eles prepararam os vistos tudo direitinho. Ah, legal, Eu tá. já saí com visto, passei. O Entendi. problema na Espanha é que eles queriam. A imigração lá era um pouco pesada, né? Como sempre, Europa, né? Eles Aham. eu estava com violão, porque eu toco violão, estava com meu violão. Tinha Certo. uma moça que estava indo que estava com teclado, e o pastor que estava nos levando falava muito bem espanhol e também falava bem francês. E ele parou lá na imigração, não, mas eles me pararam e falaram, mas para onde você vai? Eu falei, eu não vou ficar aqui, eu estou indo para o Senegal. Mas você vai fazer o quê no Senegal? Aí já quis uma engrossada, né? O povo espanhol é um povo muito assim. Eles não são rude, eles são pessoas. O espanhol em si, a cultura espanhola, são pessoas muito fortes de caráter. São Tá? objetivos, assim, e tal, né? Forte. Eles são muito Personalidade, duros. personalidade forte. Uma coisa que a gente desaprende quando sai do Brasil por um bom tempo é que não existe. Você saiu das fronteiras do Brasil, não existe o jeitinho brasileiro. Ou você prova o que você vai fazer aqui fora, ou você não entra. É simples assim. Não, sim, sim, eu É entendi. simples assim. E aí o cara da imigração, meio troncudo, aí o pastor falou, não, ele é missionário, nós somos da igreja fulana de tal, nós viemos para uma missão, estamos indo para o Senegal. Aí o cara falou, então tá bom, então pode passar. Aí carimbou nossos passaportes e deixou passar. Mas até então, é uma coisa assim engraçada. Como eu estava acompanhado, eu não tive essa conotação assim, a princípio, né, a primeira Sim, vez, sim. eu não tive o que era essa conotação de imigração, passar pela Europa. Era uma coisa para mim tudo tão novo. Eu era novo na época, né? Em Quantos 90. anos você tinha? Eu acho que tinha 27 anos, Ah, 28. novinho, novinho. Pois, Sim, puta de uma, sim. uma experiência assim, né? Maravilhosa, foi maravilhosa. Aí fiquei no Senegal por 6 meses. Depois de 6 meses, eu voltei novamente para o Brasil e fui a segunda vez já levando o casal com a minha responsabilidade. Ah, tá, entendi. Aí só que eu não fiz Espanha. Eu fiz um outro trajeto. Eu fiz Ilhas de Gran Canária. Aí eu fiz 2 ilhas de Gran Canária. Aí Aham. eu fui para a Ilha do Sal. Da Ilha do Sal eu peguei outro voo, fui para a Ilha de Santiago. Fiquei uns dias lá, porque É não no tinha voo que nem arquipélago, é um agora. arquipélago ali de ilhas, não é? Aquela Isso, região isso, ali. isso. Já é E é- considerada uma arquipélago africano, porque antigamente era. Não, Gran Canária, desculpa, Gran Canária continua sendo Espanha.
Espanha, sim. Só que é um outro trajeto que eu fiz. Aí eu fiz Gran Canária, né? Aeroporto de Sal. Desci lá, não tinha voo direto, tinha que ficar em Gran Canária uns 2, 3 dias na Ilha do Sal, depois pegar um outro voo para a Ilha de Santiago, ficava uns 2, 3 dias em Santiago, e depois de Santiago ir para o Senegal. Um trajeto louco, né? O avião eu peguei o avião do Brasil até a Gran Canária, foram quase 11 horas. O avião tinha goteira dentro, e agora Jura? Não, e outra coisa, além de goteira, tinha barata. Tá brincando? Que companhia que era na época? Você lembra? Sim, lembro. Aeroflot, que era russa. Os caras que estavam indo para a Rússia faziam esse trajeto. Então, eles, tudo bêbado, tudo cheio de uísque na cabeça, os caras tudo embriagados dentro do avião. Jura, cara? Não, foi uma experiência assim, única, uma coisa de louco. Né? Essa viagem, minha primeira viagem, minhas 2 primeiras viagens foram de louco. Aí eu fiquei mais 6 meses, aí voltei depois para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, nessa época eu ainda era solteiro. Aí deu a doideira, eu falei, bom, agora eu vou me casar. Me casei no período de anos de 2000. Aqui no Brasil, tá? Aí já tinha internet. Aí eu comecei a entrar na internet, porque é uma coisa assim, é inexplicável. Quando você sai a primeira vez do Brasil, você não consegue mais ficar no Brasil. Né, cara? Não dá. Não entra mais na cabeça, você perde o teu lugar. Porque é uma experiência maravilhosa. Abre a cabeça, né? Abre a mente, assim. Novos horizontes que você parece que nunca iria existir na tua vida. E aí eu cheguei. Sim, cara. Aí eu fui, como eu sou enfermeiro, né? Fui trabalhar em Uberaba, Minas Gerais. De lá, um rapaz de lá foi para o Canadá. E ele vem para o Canadá, vem para o Canadá, vem para o Canadá, vem para o Canadá. Falei, por isso não, catei minhas coisas e deixei a esposa e a filha já em Uberaba, eu já tinha uma filhinha. Deixei em Uberaba. Que ano que foi isso aí? Que ano que foi? 2000, 2001, 2002, por aí. Tá. Então a gente fala, mas assim, não foi do nada para o Canadá. Você tinha visto o Canadá, na época precisava? Como que era? Aí que eu fiz a questão. Para o Canadá, eu tinha que apresentar um extrato bancário de 4 mil reais na época, apresentar a carta da igreja, que eu estava entrando como ministro. Sim. Eu entrei como ministro, como não pastor era já. Visto de turista, era outro visto. Visto de ministro, né? Visitor, que se chama. Sim. Aí eu peguei, consegui o visto, fui para o Canadá. Chegou lá, arrumei trabalho, comecei a trabalhar em Toronto. Gente, Toronto, se alguém quiser emigrar para os Estados Unidos, esqueça Estados Unidos. Esqueça. Estados Unidos é uma falsa ilusão, tá? Vou dizer logo para você. Tá? É uma prisão aberta, porque você não consegue depois viajar para país nenhum, você ganha dinheiro, manda para o Brasil, se torna escravo. A saúde nos Estados Unidos é caríssima. Tá? Se você precisar de uma emergência nos Estados Unidos, você está no SAL. Precisa de medicamentos, você está no SAL, porque é muito caro as coisas, não é simples, tá? O sonho americano é uma farsa, mas enfim, eu vou falar isso um pouquinho mais na frente. Fui para o Canadá. O pessoal não tem arma de fogo na mão lá, não tem arma de fogo na mão, é proibido. O clima, tá? Vamos falar do clima. 6 meses. É que o pessoal sempre pega, quando fala em Canadá, fala do frio. Sim, que dá 40 graus. Eu mesmo, quando falo para mim Canadá, eu falo, puta, é frio pra caramba. Engano, tá? Porque existe uma coisa, é a maior cidade subterrânea do planeta, tá? O shopping, você pega o metrô... Me explica isso, cara, peraí. Como assim? Você entra dentro do metrô, já sai dentro do shopping. Que cidade? Em Toronto. Toronto. Ali tem supermercado, lojas, cinema, entretenimento, tudo que você imaginar na tua vida está debaixo da terra. Quando você olha para as janelas assim, do shopping, que são shoppings imensos, você olha, você vê lá fora neve, coberto tudo. Lá dentro você não sente nada. Que incrível! Os carros são todos preparados para neve, tá? 4x4. Você não passa frio em nada. Você chega na tua casa, aperta o controle, abre a garagem, entra, fecha, não sente frio. As casas são preparadas e equipadas para o frio. Tá? E o trabalho no inverno? Como funciona o trabalho? Mesma coisa, tá?
você trabalha debaixo de proteção. Eles Tá. não põem os caras assim, você vai trabalhar abaixo de 40 graus. Não, tá? Não vai. Eu, por exemplo, eu cheguei lá, fui fazer o quê? Limpeza no Tá. Canadá. Fui trabalhar em algumas boates à noite, fechava, a gente ia lá limpar. Achava muito dinheiro no chão, muito dólar. E lá tinha médico trabalhando comigo, dentista trabalhando comigo, tá? Como cleaner, limpeza mesmo. Tá. Aham. Então, isso não é uma vergonha, é uma coisa honrosa. Ganhava muito. Olha, eu ganho mais como cleaner, como faxineiro aqui no Canadá do que quando eu trabalhava no hospital lá no Brasil como médico, Sim, acredito. para você ter a Acredito. noção. Então, o que Aham. acontece a coisa? Imigração para o Canadá é maravilhoso, tá? Só que imigração existe idade, tá? Como assim? A partir dos 40 anos, hoje eu estou com 53, vou fazer 54, Tá. tá? A partir de uma certa idade, vai pesando os anos na sua vida, tá? Você não vai ter mais o mesmo, por mais que você seja ativo, tá? Por mais que Aham. você seja, eu tenho pique, eu faço o que você faz acontece no seu país. Aqui fora a coisa não é bem assim, né? Você passa por um processo de adaptação, você passa, o teu corpo sente, tá? A mudança, as tuas forças não é a mesma, porque você não nasceu ali, você foi Aham. implantado ali por você se Sim. implantou ali. Então, o teu organismo te responde de uma forma diferente. Tá? Então, as coisas mudam diferente. Eu senti lá no Canadá, eu senti uma pressão no olho, parece que meu olho ia pular fora. E eu nunca Sério, tive, cara? e eu nunca tive nada na visão. Eu nunca tive nada na visão. Tá, aí Canadá maravilhoso, amei, gostei, conheci Toronto, aquilo ali. Era fácil de se legalizar. Tá fácil, lá tem como você se legalizar, ficar lá como refugiado, na época podia, né? Hoje eu não sei como é que está Aham. isso. Na Tá. época podia pegar como refugiado e você comprar casa de 4 andares financiada, o governo te financiaria. É uma coisa maravilhosa o Canadá. Cara, é Aham. maravilhoso o Canadá. Até hoje, isso que é muito bom. Eu vi um senhor agora imigrando com 60 anos. Eu falei assim, gente, loucura, mas tudo bem. Aí, olha só, aí depois de 2 meses eu dei entrada no visto da minha ex-mulher com a minha filha. Aí o que aconteceu? Negaram, Negou? negaram. Sério? É. Aí eu falei, pô, eu não posso ficar aqui sem elas, né? Não posso trazer elas. O que eu vou ficar fazendo aqui? Peguei minhas coisas depois de 2 meses Aham. e voltei para o Brasil. Aí você Certo. imagina, voltei assim, totalmente aborrecido, chateado, e agora o que eu faço da minha Desiludido, vida? assim, Desiludido. desiludido e tal. Pô, tava lá num lugar bacana, Bacana, não. segurança, Bacana para segura. você, maravilhoso para mim. Fantástico aquele lugar. Aquele lugar lá é uma coisa assim, fora do comum. Tá? Eu não encontrei um lugar que nem o Canadá em toda a Europa, porque eu já rodei toda a Europa. Em toda a Europa eu Certo. não encontrei um lugar igual ao Canadá, mas tudo bem. Voltei, aquele processo todo. Aí eu fiquei sabendo, eu já sabia disso, mas eu tinha uma certa dificuldade de encontrar uma certidão de nascimento do meu tataravô, que era italiano. Ah, tá. Aham. A minha mãe, a mãe da Erika e da Priscila, ela era neta de italiano. Que são suas irmãs, no caso, né? Sim, a minha mãe era bisneta de italiano e eu sou tataraneto. As minhas irmãs têm direito à cidadania também. E o que eu fiz? Eu falei, vou levantar esse documento. Dei um de doido, falei, vou levantar esse documento. Comecei a trabalhar como enfermeiro, não conseguia trabalho depois, estava uma crise no Brasil doida, e eu não conseguia emprego em trabalho nenhum fixo, só fazia bico, cuidando de paciente nas casas, mas eu consegui levantar. Levantei todas as certidões. Quando foi para encontrar uma certidão na Itália, a Embratel fez ela fez uma promoção que ligasse para a Itália com intérprete. Olha que legal. Aí o que eu fiz? Deu um de doido, ficava de madrugada esperando dar o horário de madrugada para abrir lá na Itália a igreja católica, porque eles estavam registrados na igreja católica. Bom, encontrei 2 certidões, uma de nascimento e de casamento do meu tataravô de 1886. Nossa, cara. Tá? Que bacana. Não era escrito em italiano, era escrito em latim. Olha. Tava no, eu tenho fotocópia do livro lá da Itália em latim, tá? O padre teve que refazer a certidão para me mandar, porque estava em Tá, latim. entendi. Aí, Sim. o registro. Aí fiz a certidão de nascimento e de casamento. Na hora que veio aquilo,
Eu ajuntei todos os documentos, coloquei numa pasta, falei, estou indo para a Itália. E para a Itália como? Sem dinheiro? Então, me fala, você foi sozinho, deixou a mulher. Novamente Ah, deixou a mulher aqui, e as crianças aqui. Novamente. Isso em 2003. Pô, a mulher gosta muito de você, hein, cara. Não, já foi. Passado. Tá, tudo bem. Aí, olha só. Aí, deixei e falei, olha, tô indo na frente, daqui a 2 meses você vai para lá. Doideira isso. Mas, enfim, peguei meu documento e aí foi assim. Eu fui para Foz do Iguaçu e Curitiba. Aí o Tá, não, rapaz falou, peraí. Não, peraí. Você falou que tava sem dinheiro. não, então, escuta, aí eu vim para cá. Aí eu fui visitar umas igrejas lá pro lado do sul, Tá. Curitiba, Foz do Iguaçu, aí desci para Curitiba. Aí numa das igrejas que eu fui lá, o rapaz falou assim, você quer ir para a Itália? Eu falei, eu também quero. Eu falei, legal. Eu tenho uma esposa e um filho. Eu falei, legal. Uhum. É legal, eu falei assim para ele, você tem dinheiro? Ele falou assim, não, eu não tenho. Eu falei, eu também não tenho. Ele falou assim, mas eu arrumo. Se eu arrumar o Opa! dinheiro, se eu arrumar o dinheiro da tua passagem, você vai comigo? Você me leva? Eu falei, meu Deus do céu. Porque até então eu tinha um contato na Itália, em Riva del Garda, lá perto da Áustria. E era um pastor que falou assim: olha, você vem para cá, fica na minha casa, eu te ajudo a arrumar emprego, trabalho, eu ajudo a trazer tua esposa. Eu falei, tá ótimo, tá bom. Aí eu liguei para ele e falei, pastor, eu arrumei a passagem. Mas tem uma surpresa. Só que tem uma surpresa. Eu tenho que levar o rapaz comigo. O rapaz vendeu a moto, comprou as passagens. No dia da viagem, eu peguei, entrei e fui para Milano, na Itália. Só que não foi para Milano direto, eu passei por Frankfurt, na Alemanha. Tá. Né? E o pessoal já tinha... Foi escala. Foi escala. Só que o pessoal não tinha falado para mim que a imigração lá em Frankfurt podia me deportar. E que não era... Como assim? Não, como assim? Porque é assim, o teu destino, por exemplo, é a Itália, tá? Tá. Só que você faz uma escala, por exemplo, lá em Frankfurt. Se o cara de Frankfurt olhar para tua cara e falar assim, o que você vai fazer lá na Itália? Volta para o Brasil. Ele te deporta de Frankfurt. Não deixa você chegar no seu destino. Sendo que você está fazendo só trânsito. Você está fazendo só trânsito, né? Isso ainda hoje é assim, tá? Ainda hoje é assim. Então você tem que saber o que você fala na hora. Mas eu era tão inocente, cara, eu era tão, sabe, tão meio goiaba, né? Tava com tanta sede de chegar no meu destino logo, então eu nem me preocupei com isso. Peguei e falei, não, eu estou indo para a Itália, não vou ficar aqui. Eu estou indo para a Itália, falei em português lá, o cara... Aí ele viu que não tinha jeito mesmo, carimbou e eu passei. Quando chegou em Milano, falei, bom, agora eu vou passar por uma imigração ferrenha, né? Ferrenha ali. Quando eu li, eu estava pro lado de fora da estação, do aeroporto. Eu falei, uai, você saiu, então eu não passei nem por imigração, não. O cara só carimbou para passar. Que bacana. Porque aí eu já não fiz voo internacional, fiz voo doméstico. De Frankfurt para a Alemanha, voo doméstico. E voo doméstico não tem, eles não exigem muita coisa. Tá, sim. Sim, entendi. Sim. É a mesma coisa que viajar dentro do Brasil. Isso. Aí, quando eu cheguei lá em Milano, liguei pro tal pastor lá, olha, cheguei. Ele, só que tem uma coisa, eu tenho 2 filhas mulheres, tá? Eu tenho 2 filhas mulheres, e eu não posso te receber 2 homens na minha casa. E agora? Sem nenhum centavo no bolso. Eu ainda vi que o rapaz que foi para Madrid, parece que era 100, né? Eu não sei, era nada. Que você veio na situação, ele falou, arranja o dinheiro, você me leva e tal. Isso. Só que eu vou ligar para uma pessoa de uma igreja aí, que acolhe muitas pessoas para poder te ajudar. Era do Evangelho Quadrangular, lá de Milano. Pastor, era o Wellington na época, ou ele não está lá mais. Ele podia ter ligado antes, né? Não é por nada, não. Aí ligou, falou, aí o pastor Wellington falou, olha, eu tô quase na hora do culto, vou mandar o meu cunhado lá pegar eles pegam a mala, vem aqui, só que é o seguinte, eu não tenho lugar para colocar eles, eu vou deixar eles dormir aqui no chão da igreja. Tá, que maravilha. Imigração não é brincadeira, você tem que fazer com muita responsabilidade, com muita fé em Deus, ter propósitos, tem que se preparar bem, coisa que eu não fiz, tá? Foi errado, mas enfim. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É justo. Cheguei lá, fui para a igreja,
dormindo, assisti depois de quase 24 horas de voo, dormindo quase lá dentro da igreja. Assisti o culto, aí depois do culto, depois que todo mundo foi embora, o pastor falou: você que é o Rogério, olha, é o Rogério Robson, só que eu não tenho onde colocar vocês, que eu posso deixar vocês ficar aqui na igreja. Aqui tem um fogão, que eu recebo imigrante aqui também, fogão, comida, não tem banheiro para tomar banho, os irmãos levam vocês para tomar banho em alguma casa de vez em quando, olha que loucura. Loucura mesmo. E eu com a pasta de documentos debaixo do braço. Jesus Cristo. Não, e você estava pensando o quê? Meu Deus, onde eu entrei? Não, e o pior, eu falei 2 meses. Tá. Aí eu falei assim, agora bateu o desespero. Mas eu peguei e falei, vou confiar em Deus, né? A gente tem que confiar em Deus. Sem nada. Sem nada, nem um centavo. Aí o que aconteceu? Eu fui, aí o pastor se prontificou de vir no outro dia de manhã para ir comigo. Aí eu falei para ele que eu era descendente italiano, que eu tinha documento. Nem ele não tinha documento, mas eu queria receber documento no outro dia. Aí ele pegou, aí eu peguei, fui no Comune de Milano, o cara olhou assim, minha coisa, falou, não. Pegou um lápis aqui, aí eu bati na mesa, falei, se você rabiscar meu documento, eu vou voar em cima da sua cabeça. Eu vou te dar um soco na sua... Eu dou um soco na sua cara, porque eu paguei dinheiro, você não vai rabiscar meu documento, não. Ele pegou, ficou assim, o italiano ficou com medo assim de mim. Aí os meus amigos que estavam comigo, o pastor estava falando, não, calma. Não rabisca meu documento. Eu paguei caros aí. Se você não quer aceitar, tudo bem. Fechei, tirei e fui embora. Eu falei, o que eu faço? Aí fiquei lá. Passou uma semana. Em 2 semanas, 3 semanas, aquele lá de Riva Delgada me chamou. Vem aqui para a gente se conhecer, né? Você vem aqui pregar aqui na igreja, aquelas coisas, né? De cristão. Subi para Riva Delgada. Quando eu cheguei lá, o cara se apaixonou por mim, né? O pessoal se apaixonou por mim. Aí ele pegou, aí tinha 2 meninas da República de Cuba. Olha. De Cuba, que estava lá na igreja dele de alguns anos, na Itália, alguns anos. Não. Eu moro perto de um comune, de uma prefeitura aqui que se chama Arco, que é em outra cidadezinha aqui. Eu vou lá, a gente vai dar entrada nisso aí. Ixi, essa aí tem mais fé do que eu. Conclusão, dei entrada nos documentos. Consegui dar entrada nos documentos. Consegui. Dei entrada. Falei, agora eu tô legal no país. O rapaz que estava comigo ficou lá, não quis voltar para Milano. Eu voltei para Milano, porque até então já tinha apartamento em Milano, o pessoal da igreja conseguiu um apartamento para mim. Me acolheram muito bem lá em Milano. Meu Deus do céu. Me davam dinheiro, sabe? Me ajudaram muito com dinheiro. Me davam a mão quando eu via 400 euros, 450. Nem todo mundo fez isso para todo mundo, mas eu fui abençoado nessa área lá. Que bom. Aí eu peguei e dei entrada. Aí falaram para mim assim, tem uma pastora que ela é meia... uma pisquelinha, e ela tá largando uma igreja lá em Gênova. Você quer assumir aquela igreja lá? Olha! Eu falei, para agora. Peguei minhas coisas, aí nesse caso a minha ex-mulher e a minha filha já estavam na Itália, eles pagaram a passagem para elas ir para lá. Tá, sim, então, vamos lá. Aí nesse período do processo de você procurar arrumar sua documentação, você conseguiu levar a sua família. Legal. Aí nós descemos para Gênova. Quando chegou em Gênova, eu tirei o processo de Arco e levei para Gênova. Quando eu tirei o processo que eu coloquei em Gênova, isso eu tinha dado entrada, tinha aqui 2 semanas, 3 semanas só. Quando eu cheguei em Gênova, que eu dei entrada na minha cidadania, que eles puxaram o processo de Arco, a minha cidadania italiana, acredita se você quiser, saiu em 8 dias o meu passaporte italiano. Nossa, que rápido, cara. Eu fui assim, ela falou assim, você aqui é o nosso recorde. É nosso recorde, italiano fala, é nosso recorde. Porque eu tirei em 8 dias o passaporte italiano. Aí de lá eu comecei a batalhar, comecei a trabalhar, comecei a me envolver, parar. Que cidade que era, hein? Gênova. Como que é Gênova? É bacana? Maravilhoso. Eu gosto de lá, tá? Eu gosto muito. Foi a cidade que me acolheu, é uma cidade um pouco velha, né? Porque a Itália é velha, né? É velha de população ou velha de construção, de arquitetura? Então, as duas coisas. Até mesmo porque as construções, elas são reformadas, não pode ser mudada. Para você pintar o seu apartamento por dentro, você tem que pedir autorização para a prefeitura, não pode mudar a cor. É igual aqui no Brasil, que os imóveis são tombados, né, por patrimônio histórico. Isso. Tem que... É super burocrático para pintar, para reformar. Só que lá é o país inteiro, é assim. Cara... É tudo, até a rua.
tudo. Você não pode colocar um enfeite na janela, não pode mudar uma janela, nada. Olha, Aí, nesse inteirinho, eu fui para Rapallo, que é do lado de Gênova. Eu tinha arrumado um tá. trabalho bom. Deixa eu perguntar. Então você indica Gênova. Gênova 100%, quem quiser ir lá morar, é um lugar bom, bacana. Ó, é o seguinte, Gênova, você tem que saber pisar, porque o povo lá, ao mesmo tempo que eles são muito bons, eles, quando você chega aqui, é estrangeiro, eles te olham meio de lado. Depois que você Desconfiado, sou morre. desconfiado, Sim, né? sim, muito, muito. Até pouco tempo nem negro tinha lá, agora tem bastante, né? Agora a África desceu lá e pronto. Tá. Mas o que acontece? Quando eu cheguei a Rapallo, eu tinha arrumado um trabalho bom de uma casa de repouso para cuidar de idosos. E me pagava muito bem. Então eu tinha um bom apartamento, coloquei minha ex-mulher para trabalhar comigo lá. Enfim, então, a minha vida estava ganhando em euro, muito bem Show. estabilizado. Já tinha Aham. carro, já rodava a Europa toda, já subia para a Suíça final de Que semana. maravilha. Já rodava tudo lá, tá bom. Aí nós viemos a Londres, visitar Londres, Ah, show né? de bola, hein? Viemos para conhecer Inglaterra. Isso aqui é um lugar terrível, porque ele te encanta. Né? Eu Porque imagino, eu dali. nunca fui na Europa, mas eu imagino na Europa. Cada lugar é uma paisagem, né, cara? Então eu não tinha contato com estrangeiro quase. Quando cheguei em Londres, a maioria do estrangeiro escutava brasileiro, romeno, polonês, de todas as raças. Então aquilo dali, oh, deve ser legal morar aqui, né? Olhei, vamos embora para cá, vamos. Larguei tudo lá, Que arrumei loucura. as Você tava, malas. lá você estava administrando uma igreja que você da pastora Então, aí eu deixei a que igreja com o largou. Aham. pastor, eu deixei a igreja com o pastor que era romeno, porque eu estava com 40 romenos dentro da igreja. Quer dizer, aí chegou um pastor romeno e falei: não, a igreja é sua, meu amigo, você fala a língua É, deles, sim, sim, né? sim, sim. né? Porque eu creio da seguinte forma: o povo é de Deus e Deus dá para quem ele quer. Se Aham. o pastor chegou lá, o pastor estava bem, porque o pastor é amigo de todo mundo, aí fica aí, meu filho, seja abençoado. Como eu fui abençoado, seja você abençoado e tchau. E fui Sem, seguir minha sem, vida. sem orgulho, né? Sem Não, não, vaidade, sem vaidade. não, Tem pessoas não, que são não. vaidosas, é meu, e Não, acabou, não. né? Isso, graças a Deus, esse sentimento não existe dentro de mim. Aí eu fui para a Inglaterra, tá? Tinha um apartamento bem montadinho na Itália, um lugar gostoso. Ó, foi uma da segunda besteira que eu fiz na minha vida, mas enfim. A primeira foi para o Canadá sem a família, e a segunda foi ir vir para sair da Itália para vir para cá. Eu amo a Itália até hoje. Se eu pudesse, eu voltava para lá, tá? Depois me aconteceu umas coisas aqui que eu não pude voltar para trás. Mas se eu hoje Tá. pudesse, eu estaria na Itália, porque eu amo Itália, tá? Pode dizer que o povo é grosso, que o povo... Eu falava na altura com eles, sei falar bem o idioma. Eu falo italiano que nem português, sabe? Bacana, É um fluente. Aham. sim, é um lugar que se eu puder, por exemplo, de férias, eu vou para lá, não é outro lugar, tá? Eu procuro estar sempre em contato com a língua. Tenho amigos aqui na Escócia, que são italianos, que a gente se conversa, se vê direto, sabe? Tem uma amizade grande. Inclusive, ontem eu Aham. recebi 2 italianos aqui em casa. Então, como é que funciona a coisa? Eu peguei e saí de lá e vim para a Inglaterra. Naquela época, o italiano Que era ano, aceito. que ano que era isso? 2006. 2006. É. Eu imigrei em 2003 para a Aham, Europa. 20 sim. anos fez 20 anos. E aí depois eu fiquei até. Aí em 2006 eu vim para cá. Quando Tá. chegou aqui, eu fui morar perto do estádio de Wembley, o estádio de Wembley, que é famosíssimo. Eu Sim, morava sim. quase de frente, numa casa lá, num quarto, no sótão da casa, com janela quebrada, nevando, a neve caindo dentro do quarto, com aquecedor. Olha, um quarto. A Numa mulher olhou, casa. a mulher olhou para você e falou assim: aonde você me enfiou? Eu tava lá tranquila, no É, apartamentozinho, mobiliadinho, bonitinho. mas a coisa não era bem. Eu não vim bem por causa de mim, né? Ela que insistiu que queria vir. Mas enfim. Ah, tá, tá, tudo bem. Aí vim para cá, chegou lá, nós começamos a batalhar. Aí falou assim: olha, tem emprego, você vai conseguir aqui subemprego. Tá? Você Tá. tem que ter uma noção seguinte: quando você vem para um país de língua inglesa,
Ou você vem preparado falando inglês, Aham. tá? Ou você vem preparado falando inglês, ou você se lasca. Você vai pegar subemprego pesado. Sério? Não é fácil, tá? Eu não tinha noção nenhuma de inglês. Eu nem gostava de inglês. Já começa por aí. Eu odiava Você a língua falava inglesa. italiano, no caso. Nessa época você já Sim, falava italiano bem? Tá. sim, com certeza. Quando chegou sem falar uma palavra em inglês, fui morar lá com os brasileiros. Era assim uma casa muito grande e é como todo isso que tem que tomar cuidado. Era vários quartos. Quando a pessoa é solteira, elas não alugam o quarto, ela aluga a cama. Tinha Ah, cama, tinha quartos com 4, 5 beliches. E cada um era de uma pessoa. É onde muitos imigrantes colocavam o dinheiro ali, outros vinham roubavam, não tinha como olha. denunciar porque são Sim, ilegais. É, sim. você entendeu? Eu vi coisas aqui dentro de Londres que eu falei, meu Deus, eu pensei que eu nunca iria passar por isso na minha vida, de experiência. Aí o que aconteceu? Aí eu fiquei sabendo de uma outra casa, numa outra cidadezinha, na última estação de metrô lá de Londres, que chamava Watford. Aí em Watford eu já fui morar num. Melhorei. Era um quarto, só que era estúdio flat. Era quarto que tinha um armário que era. Nesse lugar, dessa casa que você ficou, desculpa, só para eu entender, essa casa que você ficou, que alugava as camas, você estava com a sua esposa, Sim, com a família? sim. Aí a gente era lá em cima, tinha que descer as escadas, todo dia fazer alguma coisa na comida lá na cozinha. Cada um tinha uma parte do armário. Era uma loucura, uma loucura, uma loucura. Tipo Sabe? uma pousada, um albergue, É um assim. albergue, pior do que um albergue, pior do que um albergue, um favelão mesmo, uma coisa terrível. Embaixo do quarto das meninas são prostitutas que moravam lá, do outro era só rapazes Aham, também, que alguns faziam programa, era uma coisa tá, assim bem pesada. tá. Eu falei, eu não posso criar minha filha num ambiente desse, né? Eu Sim, não sim. posso, eu não posso. Tratavam a gente todo muito bem, com muito respeito, dentro da casa tinha horário, tinha respeito. Mas aí eu peguei, fui para essa Watford, que já era um estúdio flat. Tinha um armário, desse armário já era cozinha, era fogão, era tudo, e tinha um banheiro privado. Falei, então é Aham, aqui, é para cá que eu venho, pelo menos até dar um sossego, até ter já arrumar um dinheiro. melhorou. Só que aí eu fui trabalhar num restaurante italiano. Tá. Nessa casa, tinha uns brasileiros que moravam embaixo e uma polonesa que morava num outro quarto com 3 crianças, com 2 gêmeas e uma outra menininha. E o marido era polonês. Só que o cara usava drogas, cocaína, maconha, uma coisa assim horrível. Não sei nem se pode falar aqui isso, mas enfim. Ele se drogava muito. E ele saía fora da casinha, tentava matar a mulher com espada. Aí Eita, que maravilha. tive que chamar a polícia uma vez, prender o cara, tirar o cara lá da casa, mas enfim. Aí nesse período, eu fui trabalhar no restaurante, o pessoal me colocava medo lá. Olha, se você não pagar o aluguel aqui, eles te colocam para fora com a tua família, tranca a porta, você perde tudo, até a roupa do corpo você perde, fica só com a roupa do corpo na Olha, rua. terrorismo, botando um terrorismo psicológico. Sim. Aí eu trabalhava para sustentar a minha família e o quarto, eu trabalhava 14 horas por dia, de segunda a segunda, ganhando 2 libras a hora. Ó, 2 libras a hora. Eu era escravo. Eu fui Não, 2 libras a hora é muito pouco. É, O salário na época, a hora do salário mínimo na época, quanto que era? era 8 libras a hora. 8 libras a hora. Nossa, para dois realmente era uma exploração, né, cara? Não, muito, muito. Eu era muito explorado mesmo. E aí eu entrei como ensaladeiro. Eu não fui para lavar prato, não. Eu fui para ensaladeiro. De Tá, ensaladeiro, eu fui para segundo chefe de cozinha, tá? Só que quando eu cheguei a segundo chefe, eu tinha que, na hora do almoço, era um restaurante de 2 andares, tá? tá. E tinha um elevador no meio, assim, que a gente colocava as coisas para mandar Para cima. pro Uhum. restaurante de cima. Porque em cima era a janta e de baixo era o café da manhã e o almoço. Tá, entendi. Então, o que eu fazia? Eu tinha que Mas a desmontar. cozinha, a cozinha ficava, a cozinha principal ficava embaixo. É, Ou eram é. duas Não, cozinhas? não. Eram 2 cozinhas, mas a principal era embaixo. A gente preparava tudo embaixo e mandava para cima. Tá, Então, ok. o que eu fazia? Desmontava toda a cozinha na hora do almoço, colocava as coisas no elevador, levava para cima e arrumava. O que aconteceu? O elevador quebrou. Nossa.
Aí eu falei pro meu patrão, que era italiano, ele falou assim, se vira. Se quiser continuar Se, trabalhando vi, aqui, se vira nos 30. se quiser continuar trabalhando aqui, pega o saco de batata, as panelas de batata toda descascada, de cenoura, cebola descascada, e vá pela escada. Aí eu tinha que sair fora do restaurante por detrás e subir a escada, debaixo de chuva, de neve, de frio. Cara, Bom, nessa situação eu quebrei a minha coluna em 3 lugares. eu acredito. E você, quanto tempo você fez isso? Ah, foi um bom dos quase um ano. Quase Não, um ano. com esse elevador quebrado. Uns 6 meses. Cara, Uns 6 a 7 seis meses. meses. É, né? Aí nessa brincadeira que aconteceu, eu quebrei minha coluna em 3 lugares. Ou eu perdi o L5 e o L6, colocaram 2 próteses e 4 parafusos, e Nossa, cara. o L3 até hoje está quebrado. Eu uso o selo de morfina para não pra poder ter uma vida, vamos dizer assim, sem dor. Eu tenho dor 24 horas ainda, tá? Eu aprendi a conviver com a dor. Tá, eu tenho uma cicatriz enorme que eu abri 2 vezes a coluna. Eu abri 2 vezes a coluna e uma terceira intervenção que eles falaram, não vou mexer mais. Não tem mais como consertar isso aqui. Né? E deixaram o L3 quebrado. Porque quebrou para o lado de dentro, eles falaram que tinha que abrir a barriga e até chegar no L3 eles me matavam. Nossa. Então eu não vou fazer essa cirurgia. Aí, nisso, o cara estava cheio de problema, fechou o restaurante. E eu no hospital. Ah, foi Tá? desse período. Você estava lá ainda, sendo Sim, empregado lá e estava em cirurgia, porque. sim. Tá, entendi. Aí, entre uma cirurgia e outra, eu fiquei 1 ano esperando uma cirurgia e outra. Eu fui trabalhar de quê? De limpeza com a coluna quebrada. Cara, É. Viver aqui fora é uma maravilha. Agora, para mim, está sendo assim. O que eu tenho aqui hoje, quase poucos brasileiros têm ou vai conseguir um dia alcançar. Tá? certo. Graças a Deus. Mas não Hoje eu é, não sou. cai do céu, mas não Não. caiu do céu. Hoje eu estou bem estabilizado aqui. Eu tenho uma boa casa, uma boa condição de vida, que eu não troco por nada nesse mundo. Só que o que aconteceu? Quando chegou que eu estava no hospital, aí veio uma assistência social, falou assim, olha, isso não pode tá acontecendo. Faz o seguinte, eu vou te marcar para ir com um advogado. Aí o advogado entrou. Quando o advogado entrou, eu fui para a corte britânica. Eu fui Tá. levado à corte britânica. Cheguei lá na corte britânica, desabei a chorar, né? Olha a minha situação. Com a minha família, me falaram que eu não podia ficar sem trabalhar, sem ganhar dinheiro, porque senão eles me trancavam por lá de fora. Nossa, o semblante do juiz caiu na hora. Caiu. Tinha lá um psicólogo, tinha lá um traumatologista, tinha lá um cirurgião, uma equipe para não dar o benefício para mim, porque aqui dá muito benefício, mas eles não Sim, gostam de sim. dar. Você tem que Tá. realmente provar que você é digno daquilo dali. E aí tem uma bancada de especialista para te analisar. É. Nessa brincadeira, fiquei 2 anos em cima da cama, 2 anos de cadeira de roda, 2 anos andando de Nossa, muleta. cara. Até há pouco tempo eu andava de bengala, hoje eu ando normal, graças a Deus, né? Então, aí o que aconteceu? Eu fui à a corte britânica, a corte máxima, e ali na corte o juiz ficou assim, irado com o patrão, com o dono do restaurante, só que já tinha fechado, não tinha nem como penalizar ele, porque ele nem estava mais nem aqui, já tinha vazado para a Itália. Conclusão, eles me deram 100% dos benefícios aqui, como um cadeirante, tá? Sim, Eu tenho carteirinha de colocar no carro, que eu posso parar em qualquer lugar aqui, tá, tá. tá? Eles me deram um salário que dá para se ver muito bem, tá? Aham, E me deram uma indenização. tá. Isso aí foi em Londres. Isso foi em Londres. Em Londres, ok. É. Aí, nesse período em Londres, tá, me acertei. Só que toda essa situação desgasta qualquer um, né? Sim, E nisso, nesse desgaste todo, foi embora meu casamento também. Eu tá, acabei me divorciando, a minha ex-mulher desencadeou umas doenças psicológicas, enfim. tá, tudo E eu bem. novamente fui à corte para poder pegar o divórcio. O juiz falou assim: olha, vê no quadro atual da tua ex-mulher, eu te aconselho você sair daqui. Eu falei, mas sair daqui vou para onde? Ele falou: olha, eu como juiz, o juiz isso, tá? Tá.
eu te indico que você vá para a Escócia. Eu te arrumo uma casa lá para você ficar lá com a tua filha. Minha filha tinha 14, 15 anos na época. Você vai para a Escócia. Você ia ficar com a guarda, é isso? Sim, total, 100%. Ela não Tá, tinha tá, realmente estrutura psicológica para cuidar de ninguém. E tá, aí, entendi. aí o juiz foi, arrumou minha mudança, me trouxe para cá, me colocou numa casa, me deu uma casa de 2 quartos. E aí eu fui descobrindo os benefícios aqui. Aqui a criança não paga universidade, a universidade aqui é gratuita. Aí Depois tá, de 3. tudo bem, tudo bem. Você Aí, saiu de Londres, foi para qual cidade? aí é que tá. Quando eu saí de lá, eu vim para Edimburgo, que é a Para cidade que eu Edimburgo, onde moro você hoje. mora hoje. Aham, Isso. Ó, Edimburgo, eu não digo que ela é igual ao Canadá. Para mim, é melhor, tá? Eu sou fã disso aqui, amo isso aqui. Tenho assim, um amor por isso aqui muito grande. É uma cidade que tem ruas aqui, a parte velha de Edimburgo ela é subdividida em 2 cidades, a parte nova e a aham, parte velha. A parte nova que tá. foi construída agora depois de Cristo, vamos dizer assim. E a parte velha tem ruas de 400 anos antes de Cristo. Ó, só um minutinho. Pessoal, quem não conhece Edimburgo, eu fui dar uma olhada. Quando ele falou para mim a cidade que ele morava, eu fui dar uma olhada. Eu me apaixonei pela paisagem. Sabe Game of Thrones e tal? Cara, é um É por aí. castelo, aquelas ruas assim, É por aí. maravilhoso. É cenário de filme. Edimburgo é cenário de filme. É Tanto assim. que o Rogério estava falando para mim que realmente é, né, Rogério? Sim, o Coração Valente foi feito aqui em Stirling, que é aqui perto de Edimburgo. É uma cidadezinha aqui perto. Tem a torre, que foi feito o Coração Valente. O cenário, uma coisa assim fantástica. Lá tem um tipo de um parque que você pode entrar para você ver. Eles falam sobre o filme. Bacana, bacana, bacana. Maravilhoso, Quando eu maravilhoso. tiver a oportunidade, eu vou ir, sim. Ah, com É um lugar certeza. que está na minha lista. Não, aqui é maravilhoso. Aí eu vim para cá, para Edimburgo. Eles me deram uma casa de 2 quartos, uma casa muito boa. Eles me deram. É minha. Tá? Jura, cara, que Ela é minha. bacana. Aí, só que a casa. Aí passou-se os anos, né? Quem Depois te de deu a 4. corte? É aquele juiz, ele te deu O o governo. governo, Tá. né? Ele me mandou e fez os trâmites para eu conseguir essa casa. Aí hoje eu Que é moro um numa. dos benefícios que o governo cede para quem Sim, estava com tipo com um problema igual o seu, ou não? sim, justamente. Por exemplo, a minha casa aqui, eu moro numa casa de 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, quintal na frente, quintal, outra coisa mais, num bairro tipo bairro nobre aqui. Né? Se você quiser, eu Tá, posso até tentar jogar aqui na frente, você dá uma olhada aqui. O que acontece? Aqui, essa casa, eu não pago aluguel, eu não pago nada. É minha. tá, tá. Eu ganhei para viver aqui, você Bacana. entendeu? Então, só que o processo de chegar até aqui foi doloroso, né? Sim, você Eu, perdeu a coluna. perdi a coluna, tive à beira da morte, porque a segunda vez deu complicações, emagreci 50 quilos em um mês, internado no Nossa, hospital. Eu tomava muita morfina e só vomitava, não comia. Aí fui emagrecendo, sim. emagrecendo, o médico falou, vai morrer. Aí depois de um mês que eu comecei a voltar de novo à vida. Mas eu emagreci 50 quilos. Hoje eu já peguei um pouco bem mais de peso, né? Eu estava até mais Sim. magro. Depois do casamento a gente engorda. Aí passou-se o tempo. Agora, em 2019, eu conheci a minha esposa pela internet, né? Que Olha, ela é de uma igreja de São Paulo. Me apaixonei por ela por mim. que bacana. Ela tem 2 filhos, um de 15 e uma de 8, que mora aqui com a gente, que também é uma outra história. Eu fui ao Brasil em 2019, em dezembro. Olha, Eu conheci ela só pela internet. Desci no aeroporto, saímos, fomos para o cartório da entrada nos papéis do casamento. olha que. Aí sim, que opinião você, hein, cara? Sim, tem que ser, né? A vida tem que ser. Eu acho que eu cheguei numa idade de maturidade. A gente tem que Assim, ter não uma tem tempo para maturidade. perder, não Não, tem. não, não. Aí eu me casei no civil, no religioso, tem meu casamento, quem quiser entrar aí para ver. Eu tenho fotos do meu casamento, né? Vou te mandar também para você depois, se quiser postar, disponibilizar, o pessoal dá uma Tá olhada. legal. Eu me Aham. casei na igreja da. Agora esqueci o nome da igreja. Uma igreja Tudo bem, evangélica em São tudo Paulo. bem. Aham. Me casei em São Paulo, me casei em São Miguel Paulista no cartório
Aham. e vim embora. E vim embora. E a Catou a minha... mulher e Não, bora. não, não, Não? Ela não, ficou no por quê? Brasil? Ficou por quê? Porque justamente a gente tinha um probleminha de documentação. Tá, tudo bem. Ah, Porque sim, desculpa. Sim, sim. para trazer os filhos tinha que ter liberação dos pais da criança, né? Tá, entendi. Entendi. E no começo eu não queria liberar, não queria deixar, enfim. E aí nós conseguimos pegar o documento. Depois de 4 meses, a minha filha foi ao Brasil, trouxe a minha esposa e a minha enteada. Ah, E não, no... sim. A sua atual esposa, ela tinha uma filha aqui no Brasil e precisa de autorização do pai da Sim, criança também não, para poder. ela tinha a menina de 8 e o menino de 15. Tá, entendi. E tinha que E pedir sim, autorização do pai para poder trazer. sim, com certeza, tá certo. Aí nós pegamos essa autorização, a minha filha foi, saiu primeiro da menina. Aí ela foi, minha filha foi, que ela já tem 21 anos, mora aqui, também tem o apartamento dela, vive a vida dela bem, graças a Deus. E Certo. aí eu fui, trouxe a minha esposa e a minha enteada para cá. Aí depois, em novembro, eu voltei, peguei meu enteado e trouxe ele para cá. Olha, A minha esposa entrou aqui numa coisa assim, inexplicavelmente. Por quê? Mesmo sendo casado com ela, certo. era pandemia. Não, é isso que eu estava pensando, foi no período da pandemia. Sim, foi no É período. isso mesmo. Eu me casei dia 20 de janeiro de 2020 e fechou tudo. Tudo depois daquilo dali. Sim. Eu entrei, fechou. Eu peguei Covid aqui, sozinho, né? Peguei Covid, aí passei pelo Covid, aí depois ela veio. Tá. Aí nesse período que ela veio, ela entrou, aí não sei o que deu aí no aeroporto, isso, tá. Deixaram ela e a criança entrar em plena pandemia. Olha, cara, que sorte. E depois ainda fui lá buscar o menino, que estava saindo da pandemia, mas ainda era considerado pandemia. Sim, sim, sim. Só que como eu falo inglês e consigo me expressar bem, aí eu passei por ele, entrei com ele também sem problema nenhum. Aí na hora, olha só que outra coisa impressionante que eu tenho que deixar claro isso aqui. Assim que meu enteado entrou foi em novembro. Em dezembro a porta aqui fechou. Hoje em dia aqui, eles não aceitam mais italiano, italiano, europeu, eles não aceitam mais É aqui. tipo, por causa de uma quarentena? Como assim? Não, por causa do Brexit. Ah, tá, do O Reino Brexit. Unido, o Reino Unido saiu da União Sim. Europeia. Sim, então não tem mais não tem mais o acordo Não de. tem mais vínculo, não tem mais vínculo, não tem mais vínculo. Tá, sim, sim. Para um europeu vir para cá hoje, ele tem que provar que ele mora no país dele só para passear, para morar não. Ou se ele vir para uma empresa trazer ele, Tá, tá? entendi. Antigamente eu podia pegar, por exemplo, a minha irmã, que não tem o passaporte ainda, e falar, olha, vem que eu te dou visto. Quando chegava aqui, eu fazia uma carta, mandava para o home office aqui, que é o responsável de imigração, eles davam a Sim. legalização para ela, ela entrava e começava a trabalhar normal. Hoje em Show. dia, acabou, não Não, pode mais. acabou. Não, acabou, fechou a porta. Fechou a porta. O menino entrou, eu fiz o documento dele, Fechou. um mês depois, acabou. Era Eu para trouxe ser. ele. É porque era para ser. Era para ser. Justamente. Aí hoje, graças a Deus, estão todos aqui, nós estamos bem, bem aqui. Só que vou dizer uma coisa, presta atenção numa coisa. Então, não é que eu não entrei ilegal porque eu já tinha uma cidadania por detrás de mim. Tá, Mas eu indico assim, é uma dica que eu quero deixar aqui, que eu acho que é muito importante isso. tá. Sair do Brasil hoje para emigrar. Perca um pouco essa visão de Estados Unidos. Por quê? Inclusive, eu escutei até um rapaz que dá esse mesmo depoimento no TikTok, ele deu um depoimento sobre isso. Você vai para os Estados Unidos, às vezes na ilegalidade, tá? Com visto de Aham. turista, Tá, vai lá, fica lá, fica vence o lá, visto, fica lá e tal. vai trabalhando, a polícia pega, você perde tudo. É. Se a polícia não Deportado. é deportado, Deportado sumariamente. e é uma vergonha isso, tá? É uma vergonha. Você passar pela deportação é muito triste, tá? E você Não é recebe bacana. uma. Se você for pego ilegal e é deportado, você recebe lá uma pena de 5, 10 10 anos sem anos. poder 10 anos sem voltar, né? 10 anos, sem poder voltar 10 anos. Então, acontece,
Quando eu vim para a Europa, aqui também tem essa lei, tá? Se te pegarem trabalhando na ilegalidade, são 10 anos. Eles Tá. te mandam de volta para o Brasil, 10 anos você pode pisar em toda a Europa, tá? Em toda a Europa Em você não toda a entra mais. Europa, É. tá? Então, olha, hoje em dia, qual é o lugar melhor para se migrar? Posso dar um conselho legal, tá? Existe uma porta aí aberta. É o país que paga mais baixo salário da Europa? É. É um país pobre? É. Mas é uma porta de entrada? É. Portugal. Portugal, né? É. Você vai lá, entra, faz os documentos, espera a cidadania portuguesa sair. Depois que a cidadania portuguesa sair, você vai para uma Alemanha, vai para um Luxemburgo. Luxemburgo é cheio de português e ganha uma fortuna. Eu tenho um amigo que morava aqui, que ele foi embora daqui para ir para Luxemburgo. Então, eu tenho muitos E é, amigos, eu tenho amigos na Espanha, bastante amigos na Espanha, e tenho amigos em Portugal também. Luxemburgo é um lugar assim, mas é outro cenário de filme. Tá? É outro cenário. Mr. Bean fez muitos filmes lá. Eu fui lá, eu já estive lá. Aham, aham. Eu já estive lá. Eu já rodei a Europa toda, tá? Eu saí de carro da Itália e desci até Alicante, na Espanha, quase na divisa lá embaixo. Lá embaixo, aham. Passei pela França, passei por Luxemburgo, Principado, um Principado que tem ali também, da Europa. Lindo, o lugar assim, você vê, é fantástico. Só que é o seguinte, hoje em dia, sair do Brasil para se enfiar nos Estados Unidos, você vai ganhar dinheiro? Vai, porque você vai trabalhar. Só que vai trabalhar duro, tá? Porque quando Aham. você sai do Brasil, aqui para fora, teu diploma não é reconhecido, tá? Não é. Sim, sim, Esquece, sim, esquece sim. isso. Esquece diploma. Esquece hora para comer, esquece hora para dormir, entendeu? Aqui onde o filho chora, a mãe não vê. Sim, sim, É sim. duro, rapaz. A vida aqui é dura, tá? Eu com a coluna quebrada lavando privada de criança pequenininha, sabe? De prezinho, que eu acho que eles passavam fezes no banheiro inteiro, a gente tinha que ir lá lavar. E tinha que Quando fazer. eu tô rindo, mas, cara, é complicado mesmo, é complicado. Oito banheiros com um monte de privadazinha pequenininha para você limpar aquilo dali. Tem horário em 2 horas, tá? Ganha um salário bom? Sim, mas você se mata. E outra coisa, só pode fazer isso se você for legal. Porque se você estiver fazendo esse serviço ilegalmente, eles te levam. Eu vi pessoas sendo deportadas, é a coisa mais triste do mundo. Teve um lá em Sim, Londres, uma época, que a imigração começou a bater. Eu nunca passei por isso, que eu já vim com documento para cá, né? sim, sim. Então, o pessoal começou a bater, a imigração foi. Olha, tem uma época lá que eles foram cruel. Por causa daquele atentado. Eu cheguei logo depois do atentado que teve lá em Londres. Aqueles atentados que Ah, explodiram, mataram a rainha. Ela fechou para a imprensa. Vocês aí no Brasil sabem que parece que foram 7, 8 bombas que estouraram. Mentira. Não foram só isso, tá? Foram 15, nossa. tá? Por muito além, morreu muito mais gente dentro de ônibus, dentro de metrô. Por isso que mataram aquele brasileiro, o Charles. Não, Jean Charles, deve ter um filme, né? O Jean Charles morreu. Eu estava lá em Londres nessa época já. Tá? Porque já era depois do atentado, era a época que eu estava chegando lá. Que assim foi um erro, né? Foi tipo assim, eles estavam tensos sobre isso. Sabe? Tava no filme conta assim que estavam investigando umas pessoas que moravam no prédio do Jean Charles, confundiram ele, seguiram ele. Deixa eu explicar o porquê. Tem uma parte do Paquistão que é tudo Índia, tá? Era tudo Índia antes. Aí dividiu Paquistão, Bangladesh, enfim, era tudo Paquistão aqui dali. Era tudo Índia. E tem uma parte ali que eles são mais brancos, assim, quase a cor da nossa pele, do Tá, brasileiro. Eu sou aham, branco, porque eu sou descendente italiano, eu sou branco mesmo, né? tá. Quando eu vou pra praia, eu não fico bronzeado, eu viro camarão. Então, Vermelho. vermelho mesmo. Eu fui no Mar Morto lá, minha filha depois arrancou a pele assim das minhas costas todas, porque descascou tudo. Quando eu estive em Israel, há uns 2 anos atrás. Então, o que acontece? Só um minutinho. É, Mar Morto é aquele que você não consegue, não afunda, né? não, Do alto não. teor de sal que tem na água, você boia o tempo Nossa, todo. cara, se cai na boca e no olho, caiu no meu olho, eu tive que sair correndo para lavar lá, porque ela tem uma ducha, se ficar lavando, 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 esperar passar, poder voltar para a água de novo. Não pode, Cara, você não pode molhar. Só que é o seguinte, de tanta gente usar calça jeans, tem parte da nossa perna, assim, que ele fica sem cabelo.
Depois que eu entrei no Tá. Mar Morto, saiu tudo. Renovou as células do meu corpo. É uma coisa assim maravilhosa aquele lugar lá, tá? Eu recomendo fazer turismo em Israel. Eu sou fã. Inclusive, eu tô para ir para lá de novo, talvez esse ano ou ano que vem. Legal, Eu legal. tô me programando bem com a minha família para lá. Lá é maravilhoso, maravilhoso lugar também. Muito bom. Tel Aviv, Jerusalém, meu Deus do céu, aquilo lá é um sonho de consumo ali. Sabe? Só que é o seguinte, e lá tem que ir preparado, tá? Porque, por exemplo, R$ 1, um shekel, é a mesma coisa. Só que o Tá, salário mínimo em Israel é 5.000 shekel. 5.000 tá, reais. tá, Só que tudo lá é tudo muito caro. Cara, tá, entendi. eu gastei 7.000 reais assim, que eu não sei de onde que eu sabe, como que eu gastei naquela edição, Tá, sabe? 7.000 eu gastei, assim, meu Deus, eu gastei no quê? Hã? Não sei. Não sei. Comprei umas lembrancinhas que eu tenho aqui até hoje, mas não sei de tanto dinheiro que eu gastei naquele lugar, porque lá é muito caro. É um dos lugares mais caros do mundo hoje para se viver sério? e para se estar como turista. É horrível. Bom é Egito. Egito é baratíssimo tudo. Mas Israel é Deixa caríssimo. eu perguntar uma coisa para você, Rogério. Hum, Agora eu quero saber, aí, hum. me fala da tua cidade, a peculiaridade, assim, cultura aí de Edimburgo, comida, o que tem, o que você chegou aí e falou assim, cara, que diferente, que surpresa, meu, Não, eu não imaginava que era assim, então, olha só, a quando eu cultura da morava. comida, a cultura é uma coisa que você achou bem diferente. Lá na Itália, a cultura Aham, italiana, a comida é quase igual a nossa, tá? Muito sim, macarrão, muita carne, muito queijo, muito frios. É uma delícia. Eu estava acostumado de manhã comer um brioche com café com leite, né? Com cappuccino. sim. Tá. Cheguei aqui, é o breakfast. Cara, o que é aquilo? O breakfast é 2 torradas, ovo frito, linguiça, daqui deles, que é uma linguiça ruim, feijão doce. Como assim doce? É um feijão Como se fosse um arroz adocicado. doce, como fosse um arroz doce? Não, é um feijão doce. É um feijão doce. É um, Cara, é um feijão doce, um tomate grande passado lá na frigideira. Cara, é uma coisa intragável tudo ali. sério. Intragável. Eu falei, Que e outra. eu vi uma matéria uma vez sobre o café, o Best Friends e. Vamos me ajuda aí. Breakfast. Breakfast Breakfast. em inglês. Que É é isso daí. o inglês É que o é mesmo, uma é o mesmo. salsicha, um feijão, uma salsichona, um ovo mexido, um É, feijão, né? é. Você pode escolher ovo mexido ou ovo frito, com 2 torradas. Aí tem marmelada que eles colocam você colocar junto. Cara, é uma coisa assim, que se você comer aquilo todo dia, você vai ter que depois Aham. participar dos quilos mortais nos Estados Unidos. É. Mas é o E comum, é o bacon. normal, é o comum, é o normal, Então, o que eles fazem? o tradicional. Eles comem aquilo de manhã, tá? Tá, Que é a cultura deles. Aqui, eles tá, comem mesmo, não, eles tá, não brincam tá. de comer, não, eles comem. Acompanhado com um copo de chá verde, que é o chá da rainha, acho que ele chá meio que amargo. Na hora do almoço, que almoço? É lunch time que se chama aqui. Lunch time. Lunch O, time. o nome já diz lanche. Tá, Você come uma come, coisinha na hora do almoço. você come um pão com refrigerante ou um pão com suco. Por isso que o café da manhã é reforçado, porque você sai pra rua. Isso. Aí quando chega às 5 horas da tarde, que é o chá da rainha, 5 horas da tarde, Aham. aí eles vão pedir o quê? Comida chinesa, comida irlandesa, tailandesa, japonesa, sabe lá Deus, de outro lugar, da Itália. Tá. Menos aqui não tem culinária. Não tem culinária nesse lugar. O café da tarde, então cada um come o que quiser. Não tem padrão. Aí pede essas coisas. Por isso que delivery aqui também dá muito dinheiro. Por quê? Porque o pessoal pede muito delivery aqui à noite, que nem eu aqui, né? Agora que eu pedi Não, McDonald's. 5 horas da tarde é esse. E depois tem janta? Ou já é a Não, janta? esse já é a janta. Aí as crianças vão para a cama às 7 horas da noite, Aham. tá? É norma britânica. 7 horas em ponto, as crianças têm que ir para a Não cama pode estar na dormir. rua. Não pode estar na rua. Não, aqui não tem rua para ir. Um frio aqui terrível.
Aqui chegou, esses dias chegou aqui -4. -4. Olha, eu senti um frio aqui. Esses dias eu fui, porque aqui é pertinho a escola da minha filha, né? Eu fui Sim. levar ela de 8 anos. Eu fui levar ela na escola, me agasalhei bem, falei, vou a pé porque aqui é do lado. Cara, parece que me congelava. Até eu puxava o ar e me doía o peito de tão gelado que estava. Imagino. Parecia que eu estava dentro de um freezer, né? Dentro de um freezer. Aí corri, deixei ela lá na escola, então corri para dentro de casa, me agasalhar, me esquentar. Mas é uma loucura, isso aqui é muito frio. Só que, por exemplo, esse ano nós tivemos um boom aqui no tempo. Ficou um bom Tá. tempo que não foi frio. Ficou entre 17, 18 graus, 17, 16, que isso dá Que para usar aí usar calor, camiseta. que aí é calor. Tipo assim, Verãozão, o verão. verão é isso aí, 17 graus, verãozão? Não, eu já cheguei a pegar aqui 30 graus um dia só. Aí depois cai Tá. de novo para 10 graus, aí depois sobe para 17, 18, 19, 20. Isso em junho e julho, que é o inverno aí no Brasil, verão aqui. Dá Tá. para pegar uns dias aqui de calor. Só que a água aqui, eu moro do lado da praia, só que é muito frio. É muito frio. A água aqui tem pedaço de gelo na água. É muito frio. Olha. Não dá para entrar, é muito frio. Mas aqui, olha, é um país, eu vou dizer uma coisa para você. Eu me sinto privilegiado de morar aqui, tá? Eu me sinto privilegiado. É um país que você não vê roubo, você não vê violência, tá? Não vê pobreza, tá? Se as pessoas aqui, tem uns prédios aqui que os refugiados, aqui também tem refugiado, tá? De Uhum. guerra, existe Sim. que eles abrem para alguns Vem refugiados. pedir asilo aí, não é isso? Isso. Conseguem entrar e conseguem o asilo. Aí tem uns prédios aqui meio feinho que o pessoal é meio relaxado, tá acostumado lá, a cabecinha lá na terra deles, vem aqui, quer fazer um pouco de bagunça, tomam multa, tem que limpar, mas o pessoal tem uma parte aqui mais relaxada, Ah, né? sim. Mas aonde eu moro, não. Onde eu moro aqui é perfeito. O lugar é perfeito, perfeito, perfeito. Depois eu vou te mandar foto daqui da frente de casa. Mano, Apesar que sim. eu tenho, mas eu vou te mandar. Cara, Edimburgo, então, o pessoal não tem noção. Eu não Não. conhecia, tá, Rogério? Eu não conhecia Edimburgo por causa que eu estava conversando com você. Eu fui pesquisar. Cara, eu fiquei impressionado mesmo. Fiquei impressionado. Tem. Eu não sei se Cenário, você já. cenário de filme, cartão postal. Cartão postal. Eu vou te falar uma coisa que eu acho que você deve se lembrar. Você já viu falar daquela. A Dolly? Dolly. Dolly, a ovelha clonada? Ah, A o do Velha, primeira, sim, sim. a primeira ovelha clonada do mundo? Aham. Ela está aqui em Edimburgo, no museu. Visitação gratuita. Visitação Olha, gratuita. cara, que interessante. Visitação gratuita. Já viu falar do Harry Potter? Sim. A escritora sentava aqui num barzinho aqui para escrever o livro do Harry Eu tenho, Potter, a eu tenho uma história. amiga que vai pirar com essa história aí, porque ela é doente por Harry Potter. E aí, Gabi? É. Então, ela escreveu, o autor escreveu sentado aqui num barzinho. Mostra até o lugar que ele escreveu. Já viu falar do Cara, Frankenstein? sim, 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 Tem sim. uma estátua dele aqui dentro do museu dele aqui. É aqui. A É muito, primeira, é riquíssima história, então, né? sim, a primeira destilaria de uísque do planeta é aqui. Cara, nossa, tem muita história, muita história. Não, aqui é uma coisa de louco. Cara, olha, Pra, aqui pra- você Deixa eu viaja te no falar, tempo. Rogério, para você ir aí passear, sou turista, vamos dar exemplo, sou turista, quero ir para Edimburgo. Quanto tempo para eu dar uma boa passeada? Olha, deixa eu explicar uma coisa para você. A conotação que você tem que ter na sua cabeça é o seguinte: Brasil é o maior país do mundo, quase. É um dos maiores, tá? Não é o maior, mas é um dos maiores. Sim, sim, sim. Por exemplo, a Europa em si cabe dentro, toda a Europa cabe dentro do Brasil, ainda sobra espaço. Então, não é que você precisa de muito tempo. Por exemplo, eu indicaria para você conhecer mesmo, sabe, vir com tempo, alugar um carrinho para poder passear por aqui, porque a gente tem essa benéfica como turista, a carteira de habilitação brasileira vale aqui por 6 meses, Ah, por três, bacana. por 3 meses, que é o tempo de Mesmo. turismo. Você Sim. vem com turismo, aí você aluga um carro para rodar aqui. Eu dou assim uma semaninha, uns 7 dias. Dá para conhecer legal. Aqui tem Legal. um, aqui tem um castelo que chama Castelo Drummond, que tem um jardim
que ele é igual o Jardim de Haifa, em Israel, que é um jardim que é a coisa mais linda do mundo, foi considerado o mais lindo do mundo. Eu estive lá em Haifa, nesse jardim. Aí eu vim aqui nesse Drummond. Não perde nada, tá? Não perde Olha, para nada. Lindo lugar, rapaz. Lindo, 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 lindo. Nesse caminho que você vai para esse castelo, tem 2 cavalos assim que entrelaçam um no outro. Uma estátua, um monumento, a coisa mais linda do mundo. e falar com o professor Rogério, você indica. Então você indica, ó, hoje em dia eu sou um turista. Eu consigo ir para Edimburgo, o que eu sabe que eu preciso para eu ir passear em Edimburgo, vai. Eu tenho dinheiro e estou de férias. Dinheiro. Dinheiro, porque você. Passaporte, visto, eu preciso de Aí é que visto? tá. Não, não. Se você vir, a única coisa que você tem que sair do Brasil, tem que ter consciência, outra coisa. Existe um seguro que faz no correio, que é baratinho, baratinho, baratinho Aí ou mesmo. aqui, Aí no Brasil, no certo? Correio do Brasil, tem um seguro que você faz de viagem que é baratinho. Esse seguro cobre toda a Europa, tá? Principalmente aqui. Você pega esse seguro, compra passaporte em dia, Sim, tá? sim. Com menos 6 meses, tem que ter validade até de 6 meses. Se tiver menos, Tá, eles não deixam nem entrar. tá, Você tem que fazer ou uma carta convite de alguém que mora aqui, tá. ou você fazer uma reserva no hotel, Tudo num bem. hotel aqui. Você fazendo isso tranquilinho. Tá, e na imigração eu tenho que comprovar quanto? Quanto? Porque normalmente na Europa, em alguns lugares, eu vi que você tem que. A imigração te para, quantos euros você está levando. Não. O que você tem que provar é o seguinte: desde que você tenha a pegadinha das imigrações aqui, é essa, tá? Eles têm que saber para onde que você vai, tá? Passagem de ida e volta comprada, Passagem de ida e hospedagem. volta, hospedagem, o seguro-saúde e um cartão de Tá, crédito. Mais tá. nada. Show. Show de Mas bola. é simples, não é complicado entrar na Tô Europa. comprando já semana que vem minha passagem. Um Vale a dia eu chego lá. Ô, Cara, vale a Rogério, um pena, dia eu cara, chego lá, cara. Não, chega Um assim, dia eu vai vou chegar assim, em falar, nome um de dia eu vou Jesus, chega falar assim, assim. ó, semana que vem eu tô indo aí te visitar. Ótimo, mas vem assim, olha, eu indico, tá? Eu encontrei já, olha, aqui, eu quero encontrar Eu fiquei brasileiro, apaixonado. Eu fiquei eu, apaixonado, Rogério. Eu vi as é, fotos e fiquei apaixonado. Edimburgo, maravilhoso na é. Escócia. Outra Maravilhoso. coisa, a maioria dos artistas dos Estados Unidos, quando é na virada do ano, aqui no Castelo, eles vêm tudo para cá para o Castelo, na avenida aqui, para assistir a queima de fogo no Castelo. Porque Olha, o castelo fica sim, no alto e eles jogam fogos, porque também soltam canhões só com estupim, né? Pum, pum. tá. Eles estouram canhões, é, os fogos, a coisa mais linda do mundo. Olha, que bacana. O George Clooney estava aqui há 2 anos atrás. Ah, Jorginho, camarada meu. Ô, Rogério, cara, estamos aí indo para já 1 hora e pouco. Bastante. Eu quero que você mande aí uma mensagem para o pessoal do Brasil, para a sua família que está aqui. É, que eu mando o seguinte, eu vou dizer uma coisa assim, eu sinto falta do Brasil, o que eu sinto falta do Brasil? Amigos, família. Faz muita falta aqui família, sabe? Se eu pudesse, eu colocava todo mundo debaixo da minha asa e trazer para cá. E aí, ó, recado, cadê vocês lá? Ou a Ué, documentação é italiana, nacionalidade italiana. Bora para Itália. Bora agora, lá. Itália também é muito maravilhoso, gente. Itália é olha, eu Já digo que, assim, já quer que a sua conhecer? família tem direito, sua família tem direito, suas irmãs têm direito, Tem, cidadania. tem, claro, a cidadania sim. Então, tá perdendo tempo, ó, Ó, vambora. não, aí eu digo uma coisa, pessoal, eu não indico os Estados Unidos para morar, não. Aham, Para passear, tudo bem, mas para morar, não faz. Não imigre na ilegalidade, não faça essa besteira, não compensa. Porque o nosso organismo, aquilo que eu falei, nosso organismo responde. De repente sim, você acaba imigrando, fica doente, não pode procurar um médico. Se você procurar, além de ser muito caro, às vezes fazem denúncia, você entendeu? sim. Então, procura ir para um lugar que você pode se legalizar. A outra coisa, por exemplo, a Itália. A Itália tem um sistemazinho que é assim. Você entrou ilegal lá. Eu sei porque eu conheci umas pessoas que fizeram isso, tá? Sim. Aí conheci um brasileiro e conheceu, né? Aí uma pessoa está precisando de trabalho. Está precisando de uma pessoa para trabalhar.
Aí você vai falar, só que é o seguinte, depois que você pega uma confiança com o teu patrão, você vai falar assim, olha, eu sou ilegal. Tá. Aí o patrão fala, ah, é o jeito deles, tá? Caramba, mas que loucura! Você vai pagar 10 mil de multa. Que se me pegam aqui, você trabalhando aqui para mim, eu vou pegar 10 mil de multa. Eu não posso fazer nada, é para ajudar minha Porque, família. não, no fundo o cara sabe, né? Como ele contrata o cara sem perguntar, né? É. Tudo bem. Aí eles fazem esse showzinho deles, depois falam assim: eu quero te ajudar. Para eles se mostrar que eles são os bonzão, sabe? Eu quero te Aham. ajudar. Me dá teu passaporte que eu vou te denunciar. Como assim? Aí o patrão pega. É assim que funciona na Itália, tá? Pega o Aham. passaporte da pessoa, vai na polícia e fala assim: olha, esse rapaz aqui tá ilegal, mas eu quero assumir ele. Eu vou pagar Aí a ele não... taxa. Aí ele paga uma taxa, já marca a inscrição, a pessoa vai lá, põe digital, fica legal no país trabalhando. Ah, que susto! Não, é uma denúncia benéfica. Ah, É tá, uma porque denúncia aí também ele se benéfica. livra da multa, se pegar ele legal, se livra da multa. Justamente. Mas você Tá, tem que. O italiano gosta muito de ajudar as pessoas, tá? Quando você pega confiança neles. Tá? tá. Eu vi muito italiano fazer isso para muita gente brasileira lá. Até, por exemplo, eu vi muitas mulheres lá tomando conta de idosos na casa e eles faziam isso. Depois da pessoa morria, os bens da pessoa que queria cuidar passava a pessoa. A pessoa ficava Olha, rica. sim, Eu vi sim. muitos brasileiros lá com dinheiro que herdou de pessoas que cuidou antes em E a vida. família? Mas e a família desse familiar desse reclamante aí, desse... Fica legal, eles Não, dão, não, 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 porque. não, não, não. Ah, Vamos dar da pessoa que exemplo. morreu? É, a família... Não, não fazem questão, porque a pessoa que fala antes, Ah, eu entendi. quero Tipo um deixar o meu. testamento, uma coisa do Eu tipo, quero assim, deixar o ó, eu meu bem com quero essa deixar. pessoa porque ela cuidou de Sim. mim. Que Cuidou de vocês. mim, Aí eles fazem assim: o que vocês não fizeram por mim, essa pessoa fez. Quando eu tá, estava sim. doente, É vocês justo, é estavam justo, vocês estão é vivendo a justo. vida de vocês, a pessoa está vivendo para mim. Então eu quero ajudar essa pessoa porque ele é pobre. Enriquece a pessoa. Eu É vi muito justo. acontecer isso. Muitas pessoas Olha. acontecer isso. Tá? E, Rogério, Aí eu conselho, lembrei, procura ir para um lugar que dá legalização. Não vá para um lugar ilegal, não. e lembrei de uma situação. Eu Ah, lembrei que você comentou comigo em off, e eu quero trazer. Você falou alguma coisa sobre os brasileiros aí, aí tem um probleminha com os brasileiros, a notícia que apareceu aí, não foi? é. Aqui, Na Escócia. lá na Inglaterra, eu conheci um casal que fazia isso. Foram presos, tá? Pega prisão perpétua, são deportados. Tá, Às vezes eles não mandam nem para o Brasil. Segura aqui, porque aqui é prisão perpétua. No Brasil não é. tá, explica para o pessoal o que, que seria. É. Por exemplo, tráfico de mulheres. Tá, Tá? Isso é uma coisa muito perigosa, tá? Eles recrutam mulheres, pagam uma passagem para ela e falam assim: venha como turista. Paga o coisa. Como essa forma que eu te falei de fazer, o cara sim, oferece para essas meninas fazerem isso. Aí elas vão tá. lá, fazem o seguro saúde, faz a passagem, ele manda uma carta, você entendeu? Na carta convite, Isso. Aí a moça entra, vai ficar 3 meses legal, porque o turismo aqui são 90 dias, tá? tá, E nesse período elas vão para a prostituição. Aí a metade do programa é para o cara e metade é para elas. Tá? Cobra em torno de 140 libras, racha no meio, você entendeu? Dá 70 libras para cada um. Só que isso é perigoso. Se a polícia pegar aqui, é cadeia. É perpétuo. Aqui não é Brasil, aqui não tem jeitinho. é perpétua para os dois, para o cafetão Sim, e para a moça. sim, sim. Perpétua, não é É. deportado nem nada. Não. Nesse caso, não. Tráfico de mulheres, não. Ah, Não, mas não. a prostituta não sabia. Sabia. Que se submeteu a isso porque sabia. Se comprovar que ela não sabia, que ela veio de alegre, de engano, Tal. Falou que era tá. turista, que era. O cara fez falsas promessas, outras coisas, aí tudo bem. Mas Porque se ela. não é uma situação de trabalho escravo igual alguns não dão nada, escraviza a Isso, pessoa aí para poder trabalhar para eles, né? isso. Não é Aí no não, ali, caso, essa tipo, é uma não. rachadinha. É uma rachadinha. E isso da Tá. cadeia perpétua aqui é uma coisa muito séria, muito Olha. grave, tá? Muito grave mesmo. Se, por exemplo, a E tem pessoa muito que. caso de brasileiro aí que faz isso, muito caso. Tem. E o brasileiro, por exemplo, que faz isso, que contrata as moças, geralmente eles têm cidadania italiana, espanhola, portuguesa. Aí o que Tá, acontece? Quando eles são pegos, eles perdem a cidadania. tá.
Eles, por exemplo, ligam para a Itália, diz que ele fazia tráfico de mulheres e cancela a cidadania da pessoa. Olha. Porque nos nossos passaportes aqui europeu e do brasileiro também, se você prestar atenção depois do passaporte, está lá. Não é seu o passaporte, é o governo que te cede. Sim. A hora que eles quiserem tomar, eles tomam esse documento, você entendeu? Não é um documento que é seu, na realidade, é do governo que te libera. O governo italiano me liberou para mim, porque eu tenho e essa situação, sim, e essa situação das brasileiras acaba defamando até a imagem das brasileiras aí, né? Aí é que eu fiz a questão. Quando eles olham, o povo europeu, quando olha para uma brasileira aqui, No geral, tá? Ah, é prostituta, tá? Gosta Nossa. de samba. O homem é ladrão, homossexual e não presta. Se afasta, porque Sério, é bandido. cara? É. Sério? É triste Então falar isso. Então é bem difícil chegar aí e falar que eu sou brasileiro. Então é difícil. Eu sou normal. Você tem que, menos que você falar, melhor. Você entendeu? Menos você se identificar, é melhor. Sabe? Vai viver a tua vida, vai cuidar da tua vida, vai trabalhar, vai ver, sem se propagar muito, porque, infelizmente, tá? Por erros de uns, todo mundo paga. Antigamente. Se eu chegar e falar, procurar emprego, no caso, se eu não procurar emprego, eu sou brasileiro, já dificultou. Não, você não pode, porque você é ilegal, você não tem. Você Não, tem tudo direito bem. de viver aqui. Tá, não, tudo bem. Eu consigo aí uma cidadania por algum motivo, vou lá para Portugal. Aí consegue uma legalização para trabalhar aqui, tá? Entendi. Tá, tudo bem. Não. Sim. Se você fala que é brasileiro, eles vão te olhar com. Eles não vão te dar confiança total. Não te dão. Não te dão. Outra coisa. Há uns anos atrás, em Londres, o que acontecia? Eu vi isso acontecer, tá? Tinha um brasileiro lá que ele falava assim: vem cá, vamos participar de uma jogada aí? Você falava assim: que jogada? Eu vou fazer documento falso, passaportes falsos, por exemplo, espanhol. 5 passaportes espanhol. Você vai naquele banco ali com aquela gerente, abre uma conta com ela. Eu te dou 100 libras. Você vai lá, abre. Aí, esse grupo, todo mundo ia lá, depositava um dinheiro naquela conta e tirava. Só para constar que estava gerando capital. Sim, sim. Depois de um mês, o banco liberava 25 mil para as pessoas. Tá, para gerar um crédito, para dar um crédito. Para gerar o crédito. Eles iam lá, pegavam esses 25 mil, caía fora, rasgava o passaporte. Hoje em dia, para abrir uma conta aqui, gente, legal. E, ó, é um sacrifício. Então, por causa de uns, todos param, né? Não dão mais crédito no banco para brasileiro, não dão. Se você for mesmo europeu, mas com cidadania europeia, mas se você for brasileiro, eles não dão empréstimo. Não dão mais. Por causa triste, disso. né? Triste, muito. Tá? Aqui já foi melhor antes dos brasileiros começarem a sujar aqui. Infelizmente. É uma pena. É uma pena ouvir isso, é uma pena, porque aqui é um lugar, como eu te falei, aqui você falava, eles acreditavam na tua palavra. Sim. Entendeu? Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que acontece com você aqui? Você tem que provar até o último para dizer que é verdade. Adorei a sua história, Rogério. Meu amigo, estamos aí. Rogério, vamos lá. Alguém quiser alguma informação, quiser entrar em contato comigo, e põe à disposição, tá? Para dar mais dica aí. Ô, Rogério, dá um recadinho pro pessoal aí para a gente encerrar nosso vídeo. Então, um abraço para todo o Brasil aí. Um abraço para todo o povo brasileiro, tá? Eu amo o Brasil. A gente não ama as coisas erradas, mas as coisas boas, né? O Brasil tem muita coisa boa, muita gente boa. For sair do Brasil, saia debaixo de legalização e venha para ser feliz. Dá para ganhar dinheiro? Dá. Só que todo o começo, coloca na cabeça, você chega aqui, você se torna zero. O teu documento é novo, o teu RG é daqui, o teu CPF é daqui. Esquece tua vida do Brasil. Aqui é tudo novo, é como se você estivesse renascendo aqui. Então, renasça de uma forma justa, de uma forma direita, para você seguir uma vida direita aqui, tá? E se precisarem de alguma dica, de alguma coisa, até mesmo de cidadania, tá? Eu ajudo pessoas que queiram fazer cidadania italiana. Eu sei fazer porque eu falo italiano. Eu faço assessoria para o pessoal, algumas pessoas. Legal. Ajudei muita bacana, gente pessoal. Tá prestando atenção aí, ó. Eu já ajudei muita gente aqui a pegar a cidadania, tá? Quando morava lá na Itália. Daqui, eu já saí daqui para fazer lá. O meu primo mesmo, eu tive que ir agora, o ano passado, ele tirou a cidadania dele. Antes de fechar aqui a porta, ele entrou. Tá legal aqui. Graças a Deus e a mim que eu fui lá, fiz a documentação dele. Se alguém precisar, estamos aí. Rogério, muito obrigado, viu, querido?
Imagina. Muito obrigado. Vamos lá, Foi um pessoal. prazer. Agora, não esquece de dar um like aí no vídeo. Dá um like no vídeo. Curte, compartilha com os amigos aí e se inscreve no canal, tá Se ok? qualquer coisa, pode entrar em contato aí comigo. Beleza, Rogério, obrigado. Ailton, foi um Pessoal, prazer falar contigo. prazer todo meu. Pessoal, sou Ayrton Rocha, estou encerrando mais um vídeo aqui. Aqui é o Fora do Ninho Brasil, onde traz experiências de brasileiros fora do Brasil. Porque a sua experiência é a nossa viagem. Falou, galera. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.